Bom dia, queridos irmãos. Quero pedir que mais uma vez você abra a sua Bíblia no livro de Atos, agora que vamos voltar à nossa meditação e exposição no texto de Atos, que começamos, mas tivemos no domingo passado o intervalo. Hoje, especialmente como teremos a nossa assembleia, eu quero fazer diferente. Nós começamos no capítulo 1 e nós seguiremos, então, assim, a cada capítulo, mas hoje eu quero saltar com você para o capítulo 6, para que nós meditemos aqui de forma específica quanto a esse tema e essa responsabilidade que, como igreja, temos na relação, na instituição dos diáconos e como o Senhor, em sua palavra, nos norteia, nos dá a sua direção, para que a gente assim proceda de forma sábia, de forma submissa ao Espírito de Deus. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 7, e após a leitura, eu quero chamar mais uma vez os irmãos a orarem, e orarmos então também por Ana e Amanda, para que essa semana toda estejamos orando pelas irmãs, para que o Senhor as conduza, e as direções também que o Senhor precisa dar, ou que a Amanda precisa, para também conduzir todos esses desafios aí, quanto a casamento, não é? Que o Senhor também possa conduzir todos os preparativos e decisões desses irmãos. Diz assim a palavra de Deus então, queridos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, estamos diante do Senhor, da Tua palavra, aqui aberta e lida. Pedimos que o Senhor nos conduza aqui, que o Senhor nos instrua o coração, instrua, Senhor, aqui aqueles que o Senhor tem se revelado e chamado, instrua, Senhor, a Tua igreja, que precisa ser conduzida, precisa ter a mente e o coração conduzido pela Tua palavra, conduzido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, nos submetemos a Ti, nos submetemos à Tua instrução, para a glória do Senhor mesmo. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o texto que temos aqui em mãos é um texto que, de fato, nós temos muitas coisas a explorar sobre ele.
Primeiro, pensando como um texto, como uma consequência, ou a situação que o texto narra, sendo uma consequência do crescimento que a igreja do Senhor está experimentando ali naqueles primeiros capítulos de Atos, nós já teríamos diversas coisas para aprendermos aqui a respeito do próprio crescimento da igreja, a respeito da estrutura que o Senhor estabelece para o crescimento da sua igreja. E esse é um tema que ocupa demais a própria igreja nos nossos dias. Como e o que nós devemos fazer para que a igreja cresça. Mas como nós avançamos aqui para o capítulo 6, eu quero, algumas dessas questões eu quero apenas citar aqui para que você mantenha a sua atenção no texto, percebendo todo esse contexto, mas nós não vamos nos deter nelas especificamente, mas quando fizermos o caminho de volta e que vamos passar novamente pelo texto, esses serão temas que nós também abordaremos sobre esse texto. Queria pensar com você aqui, à luz do texto de Atos, sobre essa natureza de dois ministérios aqui, que primeiro é o ministério diaconal e o ministério do próprio ofício, o ministério do evangelho, da palavra, e que o texto deixa muito claro para nós do que está acontecendo. Mas observe, nós lemos aqui durante a liturgia, capítulo 5, e nós vimos que o papel que os apóstolos estavam desempenhando na igreja desse primeiro século, ou nesse primeiro momento da expansão do evangelho, e nesse momento em que a antiga aliança está sendo modificada para que então o pleno estabelecimento da segunda aliança, ou da nova aliança em Cristo Jesus, se estabeleça na relação com o seu povo, com a sua igreja. Se desenvolvendo aqui, nós tínhamos os apóstolos cuidando tanto do ministério da pregação da palavra. Os apóstolos estavam nesse primeiro momento sendo aqueles que se consagravam à palavra, à oração, à ministração, ao ensino, à condução da igreja, e formando homens também que também estavam se desenvolvendo para essa instrução da igreja, essa condução da igreja, no ensino, na palavra, na oração. Os apóstolos também cuidavam dessa estrutura da igreja. À medida que um primeiro sermão é realizado e cerca de 3.000 pessoas são acrescentadas ao corpo de Cristo. Depois, cerca de 5.000 pessoas já em um momento muito breve, já se faz ali na somatória, considerando aqui que muito provavelmente a contagem era feita ali pelos cabeças das famílias, ou seja, pelos homens. Logo, abaixo de 20 anos, muito provavelmente nem os jovens eram contados, ainda que fossem homens. Então observe, o número aqui citado de 3.000, 5.000, é um número pensando nos cabeças da família. Então, nós temos aqui um crescimento da igreja exponencial, um crescimento avassalador. Os motivos, as causas, essas eu quero tratar com os irmãos quando voltarmos a esse texto, mas de certa forma é o modelo neotestamentário para que a igreja se desenvolva e cresça, e teremos a oportunidade para pensar sobre isso. Agora nós temos aqui nesse texto uma consequência desse crescimento. A consequência problemas começam a surgir no meio e na estrutura da igreja. Olhe para o texto e observe. O texto começa dizendo que naqueles dias multiplicavam-se o número de discípulos. Essa é a grande constatação que Lucas faz. A igreja estava multiplicando-se. O crescimento era muito grande. Depois desse crescimento, e por causa desse crescimento, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Observe que há uma constatação aqui de Lucas desses dois grupos, e que são grupos étnicos.
mas ele apenas constata e segue o texto, o que nós podemos também, no segundo momento, pensar um pouco mais sobre isso. Eu não quero me deter nessas questões aqui agora, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Há uma murmuração aqui, há uma queixa. Os apóstolos eram quem estavam recebendo as finanças, as ofertas, todas as doações. Eram os apóstolos que estavam se reunindo e distribuindo tudo isso. Eram os apóstolos que tinham que se dedicar à palavra, eram os apóstolos que tinham que se dedicar à oração, e eles tinham que cuidar das mesas, eles tinham que cuidar das necessidades. Imagine essa multidão que está se convertendo e a multidão de pessoas que chegavam à igreja, ou que chegaram à igreja, também com as suas próprias necessidades, advindas do próprio contexto social em que elas estavam inseridas. E aquele contexto romano era um contexto que, de fato, muitas pessoas tinham as suas necessidades e as suas demandas sociais mesmo, financeiras. O versículo 2, Lucas nos diz então que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. A palavra razoável aqui é uma palavra que denota a ideia de não ser agradável. Não é agradável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que os apóstolos estão dizendo é: esse não é o ministério para o qual o Senhor nos chamou, e isso não agradará ao Senhor. Nós temos pregado a palavra, nós temos anunciado o evangelho, nós temos ensinado à igreja a sua palavra. As demandas do crescimento da igreja são demandas que nós não temos como assumi-las, nós não temos como conduzir tudo isso. Por quê? Porque nós vamos abandonar o ministério da palavra. Então observe, essa é a demanda que eles já estavam caminhando com ela, eles já tinham abraçado essa demanda, eram eles que faziam essas distribuições. E observe, a palavra, no primeiro versículo, quando o texto nos diz que elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, é a mesma raiz da palavra diaconia, é o serviço diário. O serviço diário estava sendo abandonado. Versículo 2, os 12 convocam a comunidade de discípulos e diz que não é razoável abandonar a palavra de Deus novamente com a mesma raiz para servir às mesas. Mas, irmãos, versículo 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Mais uma vez, a palavra diaconia aqui, com a mesma raiz da palavra diaconia aparecendo. E então, versículo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e à diaconia da palavra. A mesma palavra no seu texto como ministério da palavra é diaconia também. É a mesma palavra que nós traduzimos como serviço. Então observe, o que o apóstolo o que o evangelista Lucas está fazendo é trazendo para nós o contraponto, ou colocando o ministério da palavra e o ministério da diaconia como um só ministério que tem os seus dois lados, as suas duas frentes. A igreja como aquela que é chamada para ser o baluarte da verdade, a agência do Senhor na face da terra, para dizer ao mundo que venham para o reino de Deus, para dizer ao mundo quem são aqueles que foram inseridos no reino de Cristo. Ela é aquela que tem o ministério da palavra, o ministério que cuida e que nos instrui de absolutamente como Deus nos chamou para viver e nos portar, e o ministério que também tem igual valor, o mesmo peso, que é o de cuidar das pessoas, no sentido de que não adianta simplesmente termos a nossa alma e nossa mente cheia da palavra, mas a nossa estrutura está se degradando e se destruindo,
porque simplesmente Deus nos salva por completo, mas também nós não podemos abraçar somente como um foco a estrutura, o físico, o corpo, as necessidades materiais, e nos esquecermos da realidade e da profundidade que a palavra de Deus de fato nos traz, norteia a nossa vida, estrutura a nossa vida, reorganiza a nossa vida. Mas observe, o ministério apostólico que o Senhor em sua palavra diz, que a nossa vida, a nossa fé, a igreja do Senhor está apoiada sobre esse ministério, é o ministério da palavra de Deus, é o ministério da oração. Esse ministério é o ministério que representa exatamente o ofício de Cristo como profeta, porque o próprio Senhor Jesus nos afirma que nós não podemos viver para além de muito mais daquilo que a palavra de Deus de fato nos alimenta e nos instrui, quando ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outro momento, quando tratamos sobre esse texto, nos lembramos aqui que quando esse texto é falado nas Escrituras no Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus retoma esse texto no Antigo Testamento, não é em um contexto tratando sobre questões espirituais, mas é em um contexto de fato tratando sobre necessidades físicas, tratando sobre as nossas necessidades mais básicas, da fome realmente, que não é uma fome figurada, tratando da fome da alma, mas tratando da fome de fato do nosso corpo. E é nesse contexto que a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso não significa dizer que as nossas necessidades materiais e físicas, elas sejam suprimidas na palavra de Deus, mas isso quer dizer que a palavra de Deus, sim, ela é alimento, inclusive para o nosso corpo e para as nossas necessidades físicas. A palavra de Deus, ela nos supre, ela nos fortalece, ainda que a escassez possa bater à nossa porta, a palavra de Deus nos sustenta e nos mantém. É uma realidade que amplia a nossa visão da palavra de Deus, das necessidades que nós realmente temos da palavra de Deus. Mas eu quero voltar então com você ao texto, no sentido de que essa questão é levantada, há uma murmuração sendo feita, os apóstolos não questionam essa murmuração, mas os apóstolos, aqueles que o Senhor havia instituído para que conduzisse a sua igreja pelo caminho que a igreja do Senhor teria por todos os séculos aqui na face da terra. Ele diz assim então, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas, e no versículo 3, eles dizem, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. E então ele dá as características. Eu quero parar aqui e pensar com você sobre a ação que os apóstolos tiveram e que nos traz profundo ensinamento quanto à igreja. Eles eram os apóstolos. Eles eram aqueles que poderiam, naquele momento, dizer da seguinte forma à igreja: ok, irmãos, a queixa de vocês é razoável, faz sentido, nós compreendemos o que vocês estão falando e nós queremos então que vocês, nós queremos chamar dentre vocês Prócoro, queremos chamar Nicanor, queremos Estevão, queremos Filipe, queremos Nicolau, queremos Timão, queremos Pármena. São esses homens que nós entendemos que serão os homens que se encarregarão desse serviço. Essa não foi a atitude dos apóstolos. Observe, eles dizem, escolham dentre vocês e tragam para a gente. Você percebe esse processo? Os apóstolos não questionam a necessidade que a igreja estava sentindo naquele momento, mas eles dizem, como vocês querem escolher esses homens? Como é que vocês veem pessoas na igreja? Vocês reconhecem que existem essas pessoas?
Então nós queremos dizer o seguinte a vocês: quem vai escolher são vocês, não seremos nós. Nós que temos o ministério da palavra e da oração, esse ministério que é o sustentáculo, a coluna da igreja, nós diremos o seguinte: nós estabeleceremos então que estes homens precisarão ter 3 características. Eles precisarão ter uma característica moral que vocês precisam observar. Ele precisa ser de boa reputação. Esses homens precisam ser espiritualmente, reconhecidamente no meio de vocês, homens de uma espiritualidade profunda, de uma relação com Deus profunda. Quando então eles dizem cheios do Espírito, são, em todo o Novo Testamento, a afirmação sobre ser cheios do Espírito significa conhecedor e praticante verdadeiro e genuíno da palavra de Deus. Aquele que conhece profundamente a palavra, e esta palavra que ele conhece profundamente, o toma profundamente, para que então a vida dele seja completamente conduzida pela palavra que o tomou completamente, o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não fala com o povo de Deus para além da palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus comunica a palavra de Deus, revela Jesus ao coração do seu povo, para que o povo então, submisso a Jesus e a sua palavra, viva de acordo com a vontade de Deus, mediante o agir do seu próprio Espírito em nosso próprio coração. Então ele diz, eles precisam ser cheios do Espírito e precisam ser cheios de sabedoria. A ideia da palavra aqui é capacitados, gente que tem de fato a habilidade do Espírito de Deus para desempenhar o papel, para desempenhar aquilo que esse serviço requer, que esse ministério requer, que a igreja de fato necessita. Então, é preciso que a gente entenda que quando nós participamos, irmãos, de uma assembleia para eleger, seja diácono, sejam presbíteros, nós não estamos participando de um momento separado, de um momento enfadonho, de um momento chato, de um momento que seja aquele momento pesado para a nossa vida. Mas quando nós estamos reunidos em uma assembleia para eleger homens que o Senhor Deus vocacionou, para reconhecer a vocação de homens que o Senhor quer usar na sua igreja, nós estamos desempenhando um papel que é responsabilidade colocada pelo Senhor sobre a sua igreja. Observe, os apóstolos disseram, escolham. A ideia é sobre determinado critério, de forma acurada. Olhem a vida de homens que já estão no meio de vocês e tragam para nós esses homens. E esses homens precisam ter essas características. O que acontece é que, quando eles afirmam que a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa escolher, os homens precisam ter essa característica, versículo 4 ele diz, agora, quanto a nós não vamos abandonar o ministério que o Senhor nos consagrou. Então ele diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja o que o versículo 5 nos diz. O parecer agradou, ou a determinação agradou a toda a comunidade. A ideia é, a comunidade olhou para aquela determinação dos apóstolos e simplesmente disse, claro, é exatamente isso, vamos lá. E o texto flui dizendo para nós, agradou a comunidade, e o que a comunidade fez? Elegeram. O que pode parecer em um texto corrido, que simplesmente saíram pegando os irmãos assim e se levaram lá para os apóstolos, muitas vezes nos passa desapercebido, que Lucas diz que houve uma eleição. A comunidade se juntou, a comunidade conversou, a comunidade citou os nomes
e a comunidade escolheu. Foram 7 que os apóstolos disseram, é mais ou menos assim, existe uma vacância, temos 7 lugares, há alguns pensamentos a respeito do número aqui também, esse é um outro detalhe para que nós tratemos no outro momento, quando voltarmos ao texto. Mas os apóstolos disseram quantos eles queriam, a igreja, no processo, elegeu 7 homens, de acordo com os critérios que os apóstolos tinham estabelecido. Então, elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Um detalhe importante a observarmos aqui é que o texto começa afirmando que os helenistas estavam se queixando de que as suas viúvas estavam sendo esquecidas no serviço diário. Todos os nomes que foram eleitos pela igreja são nomes helenistas. A igreja escolheu homens cheios do Espírito de Deus, homens cheios de sabedoria, homens de boa reputação, e esses homens já eram pessoas que tinham sido recentemente acrescentadas na igreja. Eles eram homens que tinham se convertido ao Senhor nesse primeiro momento em que a igreja está ali vivendo toda essa transformação. Versículo 6, eu vou pular alguns aspectos, como já disse, depois retornaremos a ele. O texto diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Em todo o Novo Testamento, querido, a cerimônia da imposição de mãos é como aquilo que nós chamamos de quando alguém está sendo ordenado e nós estendemos a destra da comunhão. Os apóstolos estão comunicando ali esse início de um ministério que está sendo inaugurado na igreja, e que esse ministério é um ministério que vai se conduzir pela igreja. É a bênção, é a unção apostólica que está sendo derramada sobre eles, colocada sobre eles, investindo esses homens de autoridade para um desempenho de um ministério que é um ministério do serviço, estabelecendo uma estrutura, uma estruturação para a igreja do Senhor se desenvolver. Eles apresentam aos apóstolos, eles então oram e impõem as mãos. O texto começou, versículo 1, dizendo: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas. O texto no versículo 7 agora nos diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, não há como não reconhecer que Lucas, de fato, dá ênfase aqui a esses 2 ministérios, mas a ênfase que Lucas está dando a esses 2 ministérios está atrelada, vinculada ao crescimento da igreja. Lucas quer comunicar aqui, a igreja estava crescendo, a igreja sofreu suas dificuldades, e depois da resolução, a igreja continuou a desempenhar o seu crescimento. A igreja continuou a avançar. Tanto o ministério da palavra que levou ao crescimento, e o ministério da diaconia que sustentou a igreja para que ela possa continuar desempenhando o ministério da palavra, e então o crescimento possa continuar acontecendo. Para que nós pensemos em algumas aplicações aqui hoje, irmãos, e eu quero pensar para os homens, para diáconos. Se fôssemos pensar aqui em algumas realidades que estão estabelecidas aqui, e que elas precisam e podem e devem ser aplicadas à nossa realidade hoje. Primeiro, a igreja estava se desenvolvendo, e estava se desenvolvendo porque a palavra de Deus não estava sendo esquecida.
Quando a palavra de Deus é esquecida, a igreja não se desenvolve, a igreja incha. Quando a palavra de Deus é esquecida, pessoas acham que estão seguindo Jesus, mas estão seguindo alguma fé, estão seguindo alguma religião, mas necessariamente não estão seguindo a Cristo. Quando a palavra de Deus é esquecida, você pode ser crente, mas necessariamente não é uma multidão de discípulos que vão sendo acrescentadas à igreja. Quando a palavra de Deus é esquecida, uma congregação pode encher, mas como o versículo 7 diz, não é a palavra de Deus que cresce. O texto diz, crescia a palavra de Deus. E a palavra de Deus crescer não é apenas a pregação dela que está sendo expandida, mas é o aprofundamento nesta mesma palavra. Então, quando a ideia de a palavra de Deus crescer ela se expande no seu anúncio, no alcance dela, mas aqueles que estão sendo alcançados dela mergulham nessa mesma palavra. Eles não ficam apenas na superficialidade, eles não ficam apenas naquela primeira mensagem que foi a mensagem da salvação, do evangelho, arrependam-se, convertam-se, a promessa é para vós e para os vossos filhos, e aí uma multidão se arrepende, é batizada, é inserida no corpo de Cristo, mas crescia a palavra ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É esse aspecto da grande comissão que é refletido quando Lucas diz que a palavra de Deus estava crescendo e se multiplicando. E em Jerusalém multiplicavam-se os números de discípulos. Então, é preciso que eu e você reconheçamos que quando nós estamos pensando sobre igreja, há um alicerce, uma coluna, um sustentáculo. E esse não pode ser o aspecto que nós nos esqueçamos por nenhum segundo que seja. O ministério da palavra, o aprofundamento na palavra. Decorrente dessa verdade, é preciso que eu e você enxerguemos o seguinte. Lucas estabelece aqui o que os apóstolos estabeleceram para a escolha dos diáconos. Os diáconos precisavam ser homens que fossem cheios do Espírito, e tratamos aqui sobre o que seria esse ser cheio do Espírito. Conhecedores profundos da palavra, e esta palavra os tomando, os fazem seguir e viver a sua vida pela palavra cada vez mais, de acordo com a palavra de Deus. Na lista dos diáconos, e há um consenso entre os estudiosos, Lucas tem uma intenção de fato em colocar aqui uma lista hierárquica, seria aquilo que chamamos de uma junta diaconal. Essa foi a primeira junta diaconal que foi estabelecida na igreja do Senhor, e por isso Lucas traz aqui primeiro o detalhe de Estevão, e sobre Estevão ele diz, homem cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito, ok? E depois ele diz Filipe, depois Prócoro, Nicanor e Timão. Para que o texto e a intenção de Lucas não passasse desapercebida, a narrativa segue exatamente com Estevão, para que nós percebêssemos que Estevão é um homem cheio do Espírito de Deus. O que acontece? Estevão, cheio do Espírito de graça, observe versículo 8, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A igreja não escolheu Estevão por uma simpatia, que homem de oração, que homem crente. Havia boa reputação, esse homem era conhecido por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele e através da vida dele. Mas não só isso, Lucas nos relata então as consequências dessa vida que Estevão tinha, e no capítulo 7, o que nós vemos é Estevão se defendendo das acusações que foram feitas para ele, ou quanto a ele. A defesa de Estevão
é uma exposição bíblica, é uma exposição das alianças, é uma teologia bíblica sendo feita em meio a um embate, uma teologia bíblica sendo feita em meio a um contexto de pressão, em que esse homem está sendo questionado, e ele simplesmente volta no início das Escrituras e começa a discorrer toda a história bíblica até chegar àquele exato momento em que eles perseguiram o Cristo e estão perseguindo agora a igreja desse mesmo Messias do Senhor. Estevão é um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus. Estevão é um homem profundamente conhecedor da teologia bíblica. Ele não apenas conhece textos separados, ele conhece todo o sentido da revelação. Como o Senhor se revelou, como os profetas, como os livros históricos, como tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo, e eles estavam vivendo exatamente aquele momento da história. A igreja elege ali um homem que ela sabia, esse homem é cheio do Espírito, esse homem conhece a palavra de Deus. Se você andar, querido, um capítulo à frente, capítulo 8, o fim do capítulo 17 termina com capítulo 7, termina com a morte de Estevão, e então a morte de Estevão é a grande faísca que estoura essa pólvora da perseguição da igreja, aquela primeira perseguição. E então, por causa da perseguição, versículo 4 do capítulo 8, você encontra o relato de Lucas citando agora a Filipe, que é o segundo na lista dos diáconos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o que, irmãos? Pregando a palavra de Deus. O ministério da palavra, o ministério da oração, ele sustenta a igreja. Para quê? Para que ela mesma seja poderosa na proclamação desta mesma palavra. O ministério que serve a igreja no ensino das Escrituras não é um ministério que tem um fim em si mesmo. E por isso Paulo diz que o Senhor deu essa vocação a apóstolos, pastores e mestres para fazer com que a igreja desempenhe a sua própria vocação, para que os santos desempenhem a sua vocação. Filipe, versículo 5, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Queridos irmãos, esta não é uma palavra para diáconos, no sentido de que são eleitos já. Esta é uma palavra para a igreja, no sentido de que nós precisamos enxergar quem são os homens que o Senhor tem levantado. Bem dentro de nossa casa aqui, palavra para nós, estou falando para a igreja do Senhor na terra. Nós temos uma eleição hoje, nós vamos votar hoje. Esse diácono já é ordenado. Nós não estamos fazendo uma eleição para ordenação, mas nós estamos fazendo uma eleição para renovação de mandato. Você entende essa distinção? Mas como é que a igreja se sustenta, querido? Se como homens, eu e você, não abrirmos mais os nossos ouvidos para a realidade da igreja que ouve a palavra,
que absorve a palavra, e então homens são movidos por essa palavra, para que a igreja possa desempenhar aquilo que é sua responsabilidade. Escolham dentre vocês. Nós estamos tratando de uma eleição que teremos hoje, mas essa não será a única. Nós teremos outras. As necessidades da igreja continuam. A necessidade que a igreja tem de ter um bom suporte estrutural para o serviço, para que ela mantenha o seu crescimento, ela continuará existindo na face da terra. É por isso que o texto ele não trata apenas quanto às características dos diáconos, e que essa responsabilidade a igreja precisa observar para que seja fiel ao Senhor na sua escolha. Mas o texto está nos falando sobre uma igreja que procurou dentre ela homens com tais características, e a igreja encontrou. Observe, quando os olhos da igreja passam sobre você, irmão, o que ela tem encontrado? Talvez é porque você realmente não tem a vocação para isso. Eu acredito piamente nisso. Muitos não terão essa vocação. Mas a pergunta que eu quero levantar nos nossos dias, e isso com dados concretos: todas as igrejas têm encontrado muita facilidade em encontrar presbíteros, para elegerem presbíteros, homens que desejam o presbiterato, mas homens que muitas vezes não desejam a diaconia, primeiro por causa de uma má formação. A nossa cultura não tem nos ensinado mais homens a serem homens que servem, homens que metem a mão na massa, homens que preocupam-se com as coisas, homens que olham o ambiente onde chegam, mas a nossa cultura nos ensinou que nós somos homens, e porque somos homens, a gente deixa o nosso quarto bagunçado mesmo, a gente olha para as coisas e não se incomoda, e isso vai seguindo assim. Logo, quando pensamos num ministério que deve cuidar de uma estrutura, para cuidar de pessoas, e observe, quando eu falo da estrutura, não é pensar assim, homens que serão tarefas, não, é homens que pensam em uma estrutura bem estabelecida, para que as pessoas possam ser acolhidas, para que as pessoas possam ser assistidas, nas suas necessidades. Homens que pensem numa estrutura que a igreja precisa desenvolver, inclusive financeira, para que pessoas que passam por necessidades possam ser assistidas, na medida em que a igreja tenha como assistir a essas pessoas. O que acontece, querido, é que nos nossos dias, se os apóstolos aparecessem e dissessem: escolham entre vocês, talvez tivéssemos dificuldades. Essa não é uma mensagem, esse texto não está escrito apenas para que a igreja fique pensando: esse aqui não tem vocação não, esse aqui não tem característica nenhuma. Não, esse texto está sendo escrito para revelar para a gente uma realidade que estava acontecendo naquele momento. Homens que estavam ouvindo a palavra de Deus, homens que estavam sensíveis à palavra de Deus, e que esta palavra estava mudando a vida desses homens. Logo, quando a igreja precisou, a igreja encontrou. Esses homens já estavam lá. Esses homens não foram desempenhar um papel porque eles tinham sido eleitos. Eles foram eleitos porque eles já estavam lá desempenhando um papel. Homens cheios do Espírito, homens com sabedoria, homens que já tinham uma boa reputação. O que isso quer dizer? É que eles já viviam essas coisas. A igreja já presenciava. E eu quero, querido, então, dizer a você, irmão, a igreja precisa do seu ministério. Se o Senhor tem incomodado seu coração, se o Senhor tem desafiado sua vida, se o Senhor tem feito você enxergar necessidades, acredite, Ele não faz isso de forma à toa. Deus não faz com que você se sinta incomodado com necessidades da igreja de forma assim aleatória. Abra os seus olhos, escuta a palavra de Deus, curva teu coração ao serviço do Senhor, porque a igreja do Senhor tem necessidades e sempre terá. Mas o Senhor não deixou ela desassistida de uma estrutura que ela de fato recebeu da parte do Senhor
para poder suprir exatamente as necessidades que ela tem. Não esqueça, você precisa observar na hora em que você vai deixar seu coração ser conduzido para eleger, precisa. Mas você precisa lembrar, querido, que você não pode ouvir a mensagem do Evangelho caindo sobre você e simplesmente abrir um guarda-chuva, para que ela sirva para os irmãos que estão ao seu lado, mas que não caia sobre você. A mensagem do Evangelho é para a igreja do Senhor. O chamado que o Senhor dá, Ele dá especificamente. A igreja é que observa, a igreja é quem diz, enxergamos esse chamado. Mas não esqueça, não dá para jogar sempre para os outros. É com você, querido, que a palavra de Deus fala. E você precisa ter clareza no seu coração. Isso que ela está dizendo se aplica realmente a mim ou não? Porque se aplicar, eu lhe convoco, querido, em nome de Jesus, a curvar o seu coração, a reconhecer a necessidade que a igreja tem, porque lembre-se, Deus não precisa de nós, nós precisamos de nós mesmos, nós precisamos uns dos outros, e se o Senhor tem vocacionado você, é para que Ele e o nome dEle seja glorificado, para que o Evangelho seja expandido, para que a palavra de Deus cresça, para que discípulos sejam acrescentados ao corpo de Cristo. Por isso, não desvincule o serviço diaconal do serviço que faz com que a igreja e almas sejam salvas para que sejam inseridas na igreja. Dificilmente uma igreja consegue avançar se as suas próprias necessidades internas não conseguem também avançar. Nós não podemos fazer distinção sobre aquilo que a igreja faz que é para fora e aquilo que a igreja faz que é para dentro. Isso é um corpo. Quando eu cuido de dentro dele, é para que ele possa se manifestar externamente e avançar externamente. Mas a gente muitas vezes fica fazendo essa distinção. Por isso, igreja do Senhor, eu quero chamar você a essa realidade, que é a realidade da nossa própria comunidade. Nós temos ainda falta. Nós temos uma diaconia ainda que falta homens para esse serviço. Não podemos simplesmente ser negligentes pela necessidade, já que precisa, bota todo mundo que tiver. A palavra de Deus nos dá as características, mas também não podemos, irmãos, negligenciar o fato. A realidade é, nós estamos precisando abrir mais os nossos ouvidos e curvar mais o nosso coração, para que o Senhor seja glorificado no nosso meio, pela expansão da sua palavra, à medida em que, quando temos perseguições externas, temos a palavra para guerrear. E quando as necessidades e as crises são internas, nós também temos uma estrutura montada, orientada por Deus, para nos sustentarmos, para nos mantermos e então continuarmos a avançar. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a sua igreja, abençoe nossa igreja e levante em nosso meio homens do Senhor para o serviço do seu próprio ministério, na sua própria igreja. Vamos orar, feche seus olhos.